Olá, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha e também compartilha e divulga o nosso programa Diocese de Itapeva em Oração. Estamos no sábado da sexta semana da Páscoa. Vamos meditar a primeira leitura de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi mais útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Aparece aqui, querido irmão, querida irmã, uma pessoa eloquente, uma pessoa que sabia falar com convicção, uma pessoa que sabia anunciar. Paulo dava mais testemunho, Apolo era mais eloquente, de tal forma que no futuro, na carta aos Coríntios, vamos perceber Paulo dizendo quem é Apolo, quem é de Paulo, quem é de Cefas, e Paulo vai falar, nós somos apenas instrumentos. Nós somos de Cristo. E Apolo foi útil. E mesmo sendo eloquente, mesmo pregando com toda a convicção, teve humildade em escutar Priscila e Áquila, que moravam com Paulo. Quer dizer, Paulo morava com este casal. Eram construtores de tendas. Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Apesar da eloquência, da facilidade de conquistar as pessoas pela retórica, Apolo foi um homem obediente. E como ele estava querendo ir para Caia, os irmãos apoiaram, escreveram cartas. Olha como a igreja está unida. Somos diferentes, uns falam melhores, outros falam menos, uns são mais da prática, outros da oração, mas eles se apoiaram, escreveram cartas na época uns aos outros para que o acolhessem bem, e pela graça de Deus a presença de Apolo lá na Caia foi muito útil. E Apolo refutava aos judeus em público, ele era firme, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Esta é a nossa missão, conhecer as Escrituras para, a partir dela, unidos à tradição, ao magistério da Igreja, proclamarmos com certeza que Jesus é o Messias, o enviado de Deus Pai para a nossa salvação. Que aprendamos a colocar os nossos dons a serviço. Apolo não era apenas alguém que falava bem, era alguém que estudava a palavra, fora instruído no caminho do Senhor, era alguém entusiasmado, anunciava a partir da palavra, obedecia à igreja, tanto que escutou Áquila e Priscila, recebeu as cartas que o apresentavam aos outros irmãos, era alguém unido à igreja, que nós coloquemos os nossos dons, sejam eles quais forem, unidos à igreja, com a palavra, nós coloquemos a serviço para anunciar que Jesus é o Messias, o enviado, o ungido de Deus Pai. Que Deus nos abençoe e que, a exemplo de Apolo, sejamos entusiasmados. Não fiquemos só no entusiasmo, mas pelo estudo da palavra, pela vida de fé na igreja, pelos sacramentos, conhecendo bem a nossa fé, com entusiasmo, preguemos o Messias, o Cristo, que é Jesus, Senhor nosso. E que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.